Então vamos dar início à leitura do livro do céu, da serva de Deus Luísa Picarreta, dos trechos do 1 ao 10, seguindo a sequência que está nos vídeos da Escola da Divina Vontade, desde o estudo 1. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Por pura obediência começo a escrever. E hoje aqui começamos a ler, né? A percorrer esse caminho de conhecimento da vida na divina vontade, a fim de desapegar de nós mesmos e viver o querer divino, a vontade de Deus, né? O conhecimento e o aprendizado a amar e a viver essas verdades. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa para eu escrever. Preferiria passar por milhões de mortes a ter que sujeitar-me a escrever uma única linha de coisas que passaram entre eu e você. Ó meu Deus, a natureza treme, se sente esmagada e quase desfeita ao pensar nisso. Ó, dá-me força, vida de minha vida, para que eu possa fazer esta santa obediência. Tu que inspirastes o confessor, dá-me a graça de poder executar o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, para ti eu me levanto, para ti eu venho, em seus braços eu me entrego, me abandono, descanso. Por favor, me levante de minha aflição e não me deixe sozinha e abandonada. Sem a sua ajuda, tenho certeza de que não terei forças para fazer essa obediência, que me custa tanto. Vou me derrotar pelo inimigo e temo banir tua amável e adorável presença por te sujeitar à minha desobediência. Ó, olhe para mim e me pega, ó Santo Esposo, nestes teus braços. Veja por quantas sombras estou cercada. Elas são tão densas que não deixam nem mesmo um átomo de luz entrar em minha alma. Ó meu místico Sol, Jesus, deixe sua luz brilhar em minha mente, para que possa escapar da escuridão e lembrar livremente das graças que tu derramastes em minha alma, ó Sol eterno. Pegue um raio de luz e nas profundezas do meu coração purifique-o da lama em que se encontra. Queime-o, consuma-o com o seu amor, para que aquele que, acima de tudo, sente a doçura de seu amor, possa manifestá-los claramente àqueles a quem que sou obrigada a fazê-lo. Ó meu sol, Jesus, outro raio de luz ainda coloque em meus lábios, para que eu possa dizer a mais pura verdade, com o único propósito de saber se tu és verdadeiro ou uma mera ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão pobre ainda me vejo em teus braços. Por favor, tu que me amas tanto, continue me enviando luz. Ó meu sol, meu lindo, eu realmente quero entrar no centro para que eu permaneça completamente afundada nesta luz pura. Destino ou sol divino. Deixe que esta luz prossiga diante de mim, siga-me de perto, me envolva em todos os lugares, penetre em todo o meu interior, no mais íntimo esconderijo, para que meu ser terrestre seja consumado e transforme tudo em seu ser divino. Santíssima Virgem, Mãe adorável, venha em meu auxílio, tira do seu e do meu doce Jesus graça e força para eu fazer essa obediência. São José, meu querido protetor, ajuda-me nesta minha circunstância. Arcanjo São Miguel, me defenda do inimigo infernal que coloca tantos obstáculos em minha mente para me fazer perder essa obediência. Ó Arcanjo São Rafael, e tu, meu anjo, meu guardião, vem me ajudar e me acompanhar para dirigir minha mão para que eu possa escrever a suprema e única verdade. Que seja tudo para
Honra e glória de Deus, e para mim toda confusão. Ó Santo Esposo, venha em meu auxílio, ao considerar as muitas graças que tu fazes à minha alma, sinto-me toda horrorizada e assustada, cheia de confusão e vergonha, por me ver ainda tão ruim e incorreta em suas graças. Mas meu adorável e doce Jesus, perdoe-me e não se afaste de mim, mas continue a derramar sua graça em mim, para que tu possas me fazer um triunfo de vossa misericórdia. Volume 1, trecho 1, 28 de fevereiro de 1899. Por ordem do confessor, começo a escrever o que passa entre mim e nosso Senhor, dia após dia. O ano de 1899, mês de fevereiro, dia 28. Confesso, a verdade, sinto uma grande repugnância, é tanto o esforço que tenho que fazer para me vencer que somente o Senhor pode conhecer o tormento de minha alma. Mas, ó santa obediência, que vínculo poderoso você é! Você sozinha poderia me vencer e me fazendo vencer todas as minhas repugnâncias, montanhas quase insuperáveis, me vincula à vontade de Deus e ao confessor. Ó esposo santo, por maior que seja o sacrifício, também preciso de ajuda. Não quero nada mais do que me apresentar em seus braços e me apoiar assim, assistida por ti, poderei dizer a única verdade, apenas para a sua glória e para a minha confusão. Volume 2, trecho 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, venha em meu auxílio. Amarre sua vontade. Amarra-me. Amarre esta vontade rebelde, que sempre quer recalcular contra a santa obediência. Isso me coloca em tal estreiteza que, embora às vezes pareça morta, e mais do que nunca, como uma cobra, sinto-a viva e me rói por dentro. Portanto, amarre-me com novas cordas. De fato, encha-me com sua santa e adorável vontade, até que ela transborda, para que minha vontade permaneça consumida na sua, e então eu possa ter a felicidade de não mais lutar contra a santa obediência. E você, ó santa obediência, perdoe-me se eu sempre guerrear contra você e me dá força para poder segui-la com calma em tudo, porque às vezes parece que eu tenho toda a razão. Como lutar contra você? Como neste escrito, no relato do confessor. Mas vamos lá, vamos ficar calados. Não vamos demorar mais e começar a escrever. Como meu confessor do passado estava muito ocupado, muito mais do que nos anos em que ele me dirigiu, já que ele não pode comparecer. O confessor estava lá, mas eu nunca pensei que ele tivesse que estar tão envolvido nisso. Muito mais que eu estava feliz com isso e tinha toda a minha confiança nisso. Volume 5, primeiro trecho. Viva Jesus, viva Maria. Meu Jesus prisioneiro celestial. O sol já está se pondo e as trevas invadem a terra, e você permanece sozinho no tabernáculo do amor. Você parece se ver posando tristemente para a solidão da noite, sem ter a coroa de seus filhos e esposas ternos ao seu redor, que pelo menos fazem companhia a você com sua prisão voluntária. Ó, meu divino prisioneiro, também sinto meu coração apertar por ter que me distanciar de ti, e sou forçado a dizer-lhe adeus. Mas o que digo a Jesus? Nunca mais adeus. Não tenho coragem de te deixar em paz. Adeus com os lábios, mas não com o coração. De fato, deixo meu coração junto com você no tabernáculo. Contarei seus batimentos cardíacos e corresponderei com meus batimentos cardíacos de amor. Contarei seus suspiros difíceis e para refrescar você, deixarei você descansar em meus braços. Serei seu vigia
vigilante. Tomarei muito cuidado para ver se algo o aflige ou machuca, não apenas para nunca deixá-lo sozinho, mas para participar de todos os seus sofrimentos. Ó coração do meu coração, ó amor do meu amor, deixe esse ar de tristeza e conforto. Não me dá coragem para vê-lo aflito. Enquanto com meus lábios digo adeus, deixo para você minhas respirações, meus afetos, meus pensamentos, meus desejos e todos os meus movimentos que, juntando atos contínuos de amor, unidos aos seus, formarão uma coroa que o amará a todos. Você não é feliz, ó Jesus? Você parece dizer sim, não é? Adeus, ó amante dos prisioneiros. Mas ainda não terminei. Antes de partir, quero deixar também meu corpo diante de ti. Pretendo, pretendo minha carne, meus ossos, fazer muitos pedacinhos para formar tantas lâmpadas, por quantos tabernáculos existem no mundo, e de seu sangue tantas chamas acender essas lâmpadas. E em todo tabernáculo pretendo colocar minha lâmpada que, juntando-se à lâmpada do tabernáculo que ilumina você à noite, dirá: Eu te amo, eu te adoro, eu te abençoo, eu te reparo e te agradeço, e obrigado por mim e por todos. Adeus, ó Jesus. Mas ouça outra palavra novamente. Vamos negociar. O pacto é que nos amemos mais. Você me dará mais amor, me fechará em seu amor. Você me fará viver do amor e me enterrará no seu amor. Vamos apertar o vínculo de amor. Serei feliz apenas se você me der seu amor para poder amá-lo verdadeiramente. Adeus, ó Jesus. Abençoe-me, abençoe a todos. Me segure no seu coração, me aprisione no seu amor. Deixo-te com um beijo no coração. Adeus, adeus. Ah, meu Jesus, doce prisioneiro de amor, aqui estou eu para ti, de novo. Fiquei com você para dizer adeus. Agora volto para lhe dizer bom dia. Estava ansiosa para vê-lo novamente, nessa prisão de amor, para lhe dar meus desejos de saudade, meus batimentos afetuosos, minhas pulsações ardentes, meus ardentes desejos e tudo de mim. Transfundir-me inteiramente em ti e deixar-me inteiramente em ti, em lembrança perpétua e em promessa do meu amor constante por ti. Ó, meu sempre adorável amor sacramental, você sabe. Enquanto eu vim para dar a você tudo de mim, também vim para receber tudo de você. Não posso ficar sem uma vida para viver e, portanto, quero a sua. Quem dá tudo, recebe tudo, não é, ó Jesus? Então hoje eu amarei como sua apaixonada amante. Respirarei com sua respiração difícil em busca de almas. Desejarei com os seus os batimentos cardíacos das criaturas fluirão em nós. As agarremos a todas, as louvaremos. Não deixaremos ninguém escapar à custa de qualquer sacrifício, mesmo que eu carregasse toda a dor. Se você me expulsar, eu me lançarei mais. Clamo mais alto para implorar a você a salvação de seus filhos e de meus irmãos. Ó meu Jesus, minha vida e meu tudo, quantas coisas sua prisão voluntária me diz. Mas o emblema com o qual eu vejo todos selados é o emblema das almas, as correntes. Então, de que tudo o prende firmemente, o amor. As palavras anime e amor, alma e amor, parecem fazer você sorrir.
enfraquecer e forçar você a ceder a tudo. E eu, ponderando bem esses excessos amorosos, sempre estarei ao seu redor e junto com você com os meus refrões habituais, alma e amor. Leitura dos trechos da Escola da Divina Vontade, estudo 2. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. E agora começa a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referente sempre ao mistério da encarnação. Como, por exemplo, em uma hora me punha com o pensamento no paraíso e me imaginava a Santíssima Trindade. Ao Pai que mandava o Filho à terra, ao Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens. E na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas todo o dia. Mas a voz interna me dizia: chega, vem e vê outros maiores excessos de meu amor. Então minha mente se punha no seio materno e ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se, nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Ah, dá-me um lugar em teu coração. Tira tudo que não é meu, porque assim me dará mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração se desfazia. Lhe pedia perdão, prometia ser toda sua, me desabafava em pranto, sem embargo, digo para minha confusão, voltava a meus habituais defeitos. Ó Jesus, quão bom fostes com esta criatura miserável. E assim passava a segunda hora do dia, e depois, pouco a pouco, o resto. Que dizer tudo seria aborrecer. E isto fazia-o às vezes de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo trabalhando. Fazia-o o mesmo trabalho, mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz, se não fizesse o que queria. Assim que o trabalho não me era impedimento para fazer o que devia fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, me sentia mais que nunca acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinho no quarto quando o menino Jesus me foi apresentado. Todo bonito, sim, mas tiritando, tiritando, em atitude de querer me abraçar. E eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que o ia estreitar, desapareceu. Isto se repetiu 3 vezes.
Fiquei tão comovida e acesa de amor que não sei explicar, mas depois de algum tempo não o levei mais em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando caía nas habituais faltas. A voz interior não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, me corrigia, me animava, em uma palavra, o Senhor fez comigo como um bom pai com um filho que tende a desviar-se. E ele usa todas as diligências, os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo de formar dele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó, Senhor, muito ingrata te tenho sido. Volume 2. Então, trecho 2 do volume 1. A fé é Deus. Mas essas duas palavras continham uma luz imensa, que é impossível explicá-las. Mas como posso dizê-lo? Na palavra fé, compreendia que a fé é o próprio Deus. Assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, assim a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos olhos no Ser Supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo, e se as aprende em Deus. Ó felicidade, ó, a felicidade de uma alma que vive de fé, seu vôo é sempre para o céu. Em tudo que lhe acontece se olha sempre em Deus. E eis como na tribulação a fé a eleva em Deus, e não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui sua alegria, senão no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então esses bens terrenos, ele se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés, né? Quanto mais feliz e mais rica sereis no céu, né? Então esses bens terrenos, ele se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés. Parece-me que a uma alma que vive de fé acontece como a uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outra pessoa quer oferecer-lhe um centavo. Agora, o que diria aquela? Não se indignaria? Não o jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado como são as moedas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo? Então ela diria: imensas riquezas gozo e possuo, e você se atreve a me oferecer este vil centavo tão enlouquecido e por pouco tempo, tão enlameado e por pouco tempo? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não acreditaria o dom, não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas, né? Se eu sou rico, milionário, por que que eu quero essa moeda, né, como enlameada e como empréstimo por pouco tempo, né? Aquele que vive de fé tem os olhos em Deus, fixo em Deus. Ah, quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Agora vamos outra vez à ideia do alimento. O corpo tomando o alimento não só se sustenta, mas participa da substância do alimento, que se transforma no mesmo corpo.
Agora sim, a alma que vive de fé, como a fé é o próprio Deus, a alma vem a viver do mesmo Deus. E alimentando-se do mesmo Deus, vem a participar da substância de Deus. E participando, vem a assemelhar-se a Ele e a transformar-se com o mesmo Deus. Portanto, a alma que vive de fé, acontece que santo é Deus, santa é a alma. Potente Deus, potente é a alma. Sábio, forte e justo Deus, sábio, forte e justo a alma. E assim de todos os demais atributos de Deus. Que os atributos de Deus, não nossos próprios atributos humanos. Em suma, a alma torna-se um pequeno Deus. Ó, a bem-aventurança desta alma na terra, para depois ser mais bem-aventurada no céu. Compreendi também que o que significavam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas. Eu te desposarei na fé, que o Senhor, neste místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um e a do outro, e ambos se fazem donos de tudo. Mas, no nosso caso, a alma é pobre. Todo o bem é por parte do Senhor que a torna partícipe das suas substâncias. Vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma possuindo a fé vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como rei no coração e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas servindo a fé. Assim que as mesmas virtudes sem a fé são virtudes que não têm vida. Parece-me que Deus, em dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo. A segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como a de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol e assim por diante. Oh, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre. Oh, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma exercitando-se na fé faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados presos pelos caçadores, ou bem por qualquer outra insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ou bem nas alturas. Quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam à sua morada. E alguém mais prudente toma o alimento e nem sequer o come na terra. Para estar mais seguro, o leva ao topo das árvores e lá o come. Assim a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por temor de ser assediada, nem sequer lhes dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, e especialmente nas chagas de Jesus Cristo. E desde dentro daquelas beatas moradas geme, chora, reza e sofre, junto com seu esposo Jesus, sobre a condição e miséria em que se encontra o gênero humano, enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus. O Senhor dá-lhe uma parte das suas virtudes, e a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas, mas contudo adverte que, se bem as vê suas, ou possuí-las é-lhe dado, que foram comunicados pelo Senhor. Acontece como a uma pessoa que recebeu
um dom que ela não possuía. Agora o que faz? Toma-o e se faz dona dele. Mas cada vez que o olha, diz entre si: isto é meu, mas me foi dado por essa pessoa. Assim faz a alma a qual o Senhor, desprendendo de si uma parte de seu ser divino, a muda em si mesmo. 28 de fevereiro de 1899, volume 2. 4 de novembro de 1899, volume 3, trecho 3. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era, o demônio me disse: minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem à virtude ou ao vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Né? Cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Volume 4, trecho 18, 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa da coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça, e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele, desta vez, quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabes fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais ou ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas, e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras. Prazer, o ter e o poder.
o amor aos prazeres, às riquezas e às honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes três inimigos e obtive graça para o homem, de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem, sempre ingrato, rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. É o que ele estava até narrando no outro trecho, né? Quando ele anda pelo mundo e vê as pessoas, né, caídas. Para cada coisa é um lamento, né? Ah, se viessem a mim, não estavam caídos aí. Se viessem a mim, não estavam aí maltrapilhos, estavam bem vestidos. Se viessem a mim, não teriam, né? E assim para tudo o remédio, todo o remédio está, né, em Jesus, né? Na vida de Jesus, nas chagas de Jesus, no sangue de Cristo. Né? Mas o homem ingrato rechaça a minha graça e ama raivosamente estes inimigos. Ama raivosamente estes inimigos. Né? Não vive sem, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isso, desapareceu e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito, Senhor, e tudo seja para a sua glória. Volume 5, trecho 2, 19 de março de 1903. O verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus, quer sofrer mais. Esta manhã vi o confessor todo humilhado, e junto com o bendito Jesus e São José, o qual lhe disse: põe-te na obra, e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Né? Põe-te na obra. Né? Trabalho enquanto parado aí não vai acontecer, né? Põe-te à obra e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Depois disso, vendo meu amado Jesus sofredor como no curso da paixão lhe tenho disse: Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E ele: não. Antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Estes são os modos do sofrer divino. Não só, mas no sofrer e no agir não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Né? Não fica preso no trabalho, mas no que proporcionará tal trabalho. Eu, em minhas chagas e em meu sangue, vi as nações salvas. O bem que recebia, o não olhar para si, né, aqui, ó. Não ficava olhando para suas feridas, o seu sofrimento, mas olhava para as nações salvas. O bem que recebiam as criaturas, e meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então, este é o sinal, se o que se sofre é a participação de minhas penas, se une sofrer e alegria de sofrer mais, e se em seu agir obra por mim, se não olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Né? Porque se olhar estiver por si mesmo, né, vai desanimar e vai desistir, vai largar a mão. Agora, se está por amor a Deus, para reparar, para consolar Ele, né, faz por Ele e não pela espera da correspondência, da gratidão dos demais, mas somente por Ele. Então não se frustra diante
ingratidão das criaturas diante de qualquer coisa, não, mas é aqui, ó, só por Ele, é só Ele. Como ainda vai dizer ainda há pouco, né, acho que no primeiro volume mesmo, é só eu e Jesus na Terra. Não fica esperando estima de ninguém, né, reconhecimentos de ninguém, mas a correspondência a Ele, a companhia que deve ser dada a Ele, a Jesus. Volume 6, trecho 1, 1º de novembro de 1903. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Que continuando meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesma, e me via como um pequeno vapor, e eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida nessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio o meu adorável Jesus e disse-me: minha filha, a vida do homem é um vapor, né? A vida do homem é vapor. E assim como ao vapor é só o fogo que faz caminhar, é à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz. E se há pouco, caminha a passo lento, e se está apagado, fica detido. Assim a alma. Se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas na terra, e sempre corre e voa a seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, se pode dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e enlameando-se de tudo que é terra. Se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela, como morta a tudo que é divino. Minha filha, quando a alma em todas as suas ações não as faz por outra coisa senão com o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa quer de seu obrar mais que meu amor, caminha sempre de dia, jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor a circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude de luz. E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adicionar nova luz. Volume 7, trecho 2, 9 de fevereiro de 1906. A união de nossas ações com as de Jesus é garantia de salvação. Continuando meu habitual estado, vi a sombra do bendito Jesus todo aflito e quase em ato de mandar castigos. E eu, ao vê-lo, disse: no modo como está, quem poderá salvar-se, não só dos castigos, mas também da própria salvação? E ele, mudando o aspecto, disse: minha filha, a união das obras humanas com as minhas é garantia para salvar-se, porque se duas pessoas trabalham no mesmo terreno, o trabalho naquele terreno é garantia de que ambas deverão colher. Assim, quem une suas obras com as minhas é como se trabalhasse em meu terreno. Portanto, não deveria colher no meu reino? Talvez você deve trabalhar junto comigo em meu terreno e você deve colher em um terreno estranho a mim? Ah, certamente que não. Volume 8, trecho 1, 23 de junho de 1907. O ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha, e eu estava pensando entre mim qual seria o ato mais belo e mais aceito a Nosso Senhor, que pudesse mais facilmente induzi-lo a vir: a dor das próprias culpas ou a resignação. Enquanto estava nisto, assim que veio, me disse:
Filha, o ato mais belo e que mais me agrada é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser, senão que tudo para ela seja o divino querer. O eu desaparece. Ainda que a dor das próprias culpas seja boa e louvável, mas não destrua o próprio ser, ao contrário, o abandonar-se todo em minha vontade destrói o próprio ser e readquire o ser divino. Então, a alma ao abandonar-se em minha vontade me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso exigir da criatura e venho readquirir em mim o que de mim havia saído. E a alma readquire o único que deveria readquirir, a Deus, com todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que, até que a alma está de todo na vontade de Deus, readquire a Deus, e se sair da minha vontade, readquire seu próprio ser, junto com todos os males da corrupta natureza. Então aqui é estar fixo em Deus. Não voltar aos nossos pensamentos, à nossa miséria, mas permanecer fixo, né, suspenso com Ele, né, no conhecimento e no amor e no exercício dessa verdade, né, que eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Volume 9, trecho 1, 10 de março de 1909. O Pai só faz uma coisa com Jesus. Jesus dá-se continuamente às almas. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e com o menino Jesus nos braços. E eu disse-lhe: Diz-me, meu querido, o que faz o Pai? E ele: Faz uma só coisa comigo. Assim, o que faz o Pai, faço eu. Então eu acrescentei: E com os santos o que você faz? E ele: Dou-me continuamente. Assim que eu sou vida deles. Gozo, felicidade, bem imenso, sem termo e sem limites. De mim estão cheios, em mim tudo encontram, e eu sou tudo para eles, e eles são todos para mim. E eu, ao ouvir isto, queria, como me zangar, e lhe disse: Aos santos te dás continuamente, em troca de mim tão limitado, tão tão avaramente e em intervalos, até fazer-me passar parte do dia sem que venha. E às vezes demora tanto que me vem o temor de que nem sequer na noite virá. Por isso, eu vivo morrendo, mas da morte mais cruel e impiedosa. E sem embargo dizia que me amava muito. E ele, minha filha, também a ti me dou continuamente, ora pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz e em tantos outros modos. E além disso, quem te diz que não te amo tanto, tanto? Agora, enquanto estava nisto, veio-me um pensamento que perguntasse se era a vontade de Deus meu estado, pois isto era mais necessário do que o que ele estava dizendo, e perguntei. E ele, em vez de me responder, aproximou-se e pôs-me a língua na boca, e eu não pude falar mais, só chupava uma coisa que não sei dizer, e ao retirá-la, mal pude dizer: Senhor, volta logo, quem sabe quando virás? E ele respondeu: Esta noite virei de novo, e desapareceu. Volume 10, trecho 1, 9 de novembro de 1910. Efeitos nocivos das obras santas feitas com finalidade humana. Encontrando-me no meu estado habitual,
Estava a confiar a meu bendito Jesus as tantas necessidades da igreja. E Jesus disse-me: Minha filha, as obras mais santas feitas com fins humanos são como aqueles recipientes quebrados, que colocando-se dentro deles algum líquido pouco a pouco escorre à terra. E se, durante a necessidade, vão tomar daqueles recipientes, encontram-se vazios. Eis porque os filhos da minha igreja se reduziram a tal estado, porque no seu agir tudo é com fins humanos. Por isso, nas necessidades, nos perigos, nas ofensas, se encontraram vazios da graça e, portanto, debilitados, exaustos e quase cegos pelo espírito humano, dão-se aos excessos. Oh, quanto deveriam ter vigiado os chefes da igreja para não me fazer ser motivo de chacota e quase a cobertura de suas indignas ações. É verdade que se faria muito escândalo se julgassem e se castigassem, mas isso me seria de menor ofensa que os tantos sacrilégios que cometem. Ah, me é muito duro tolerá-los. Roga, roga, minha filha, porque muitas coisas tristes estão por sair de dentro dos filhos da igreja. E desapareceu. Volume 11, trecho 5, 18 de fevereiro de 1812. Como quem vive da vida de Jesus pode dizer que sua vida acabou. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre e todo amável Jesus veio e me disse: Minha filha, tudo o que fazes por mim, ainda um respiro, entra em mim como penhor de teu amor por mim. E eu, em correspondência, te dou minhas prendas de amor, assim que a alma pode dizer: eu vivo das prendas que me dá meu amado Jesus. Depois acrescentou: Filha amada minha, vivendo tu da minha vida, pode-se dizer que a tua vida acabou, que não vives mais. Assim, não vivendo mais tu, senão eu em ti. Tudo o que te fazem, agradável ou desagradável, eu o recebo como feito propriamente a mim. E isto você pode entender porque, diante disso que te fazem, agradável ou desagradável, você não sente nada. Isto significa que deve ser outro quem sente esse gosto ou esse desgosto. E quem outro o pode sentir, senão eu que vivo em ti e que te amo tanto, tanto? É o que foi falado, né, a respeito da virtude e a verdade da divina vontade. A virtude você aceita passar pelo sofrimento, a humilhação, o desprezo, o ser pisado pelo outro. A virtude. Mas a verdade eu me afasto para que aqui, ó, Jesus não seja pisoteado em mim. Tá? Eu a defender a divina vontade, a verdade da divina vontade. Tá? E em não mais ficar passando a mão na cabeça do outro. Até o 10, sabemos que são ensinamentos a respeito da virtude. Mas nos outros trechos vamos ver que a virtude chega em determinado ponto, passa a ser um obstáculo à vida na divina vontade. Então é preciso romper aqui com a virtude e buscar apenas a maior glória de Deus. E essa maior glória de Deus é defender Deus que vive e habita em nós. Ao longo do caminho vamos, né, entendendo e vivendo melhor essa transição, né?
E essa separação do que é virtude e do que é verdade, que é santidade de virtude e o que é a divina vontade, né? A santidade da santidade. É o que se pode dizer no ato de virtude. Eu me resigno a determinada situação, visando o que as pessoas vão pensar ou dizer a respeito. E com isso eu ofendo a Deus, né? Eu negligencio a minha vida na divina vontade, né? Em direção a Deus. E já na divina vontade, não, eu defendo a Deus e estou me lixando para o que as pessoas vão pensar, porque o que elas pensam não é a verdade, né, querida de Deus, o que Deus está pensando a respeito. Né? Uma coisa é a impressão do outro, é a vontade humana do outro. Outra coisa é a verdade, a vontade divina, a vontade, né, querida de Deus, que é o que foi dito, né, que é o que Jesus fez. Ele não foi chorando aos fariseus pedir desculpa, né, renunciar todo o que ele havia dito, né? Ah, eu me enganei, eu estava, né, enganado, eu não sou rei em nada, né? Vocês é que estão certos, né? Me perdoem, né? Não, ele manteve-se firme porque era verdade e não estava nem um pouco preocupado com o que os fariseus estavam pensando, né? Que o que eles pensavam que era expulsava demônio pelo dedo de Deus, pelo dedo do diabo, né? Que ele era o Beelzebub, que ele era isso, que era aquilo, né? Pensamento este que não estava, né, no pensamento do Pai, né? O que eles estavam julgando ser um zelo em direção ao Pai os ofendia, né? Na verdade, era uma ofensa ao Pai, né? E da mesma forma aqui, né? Só que como disse, estamos aqui, né, na segunda escola da divina vontade. Esse conhecimento chegou, né, lá no estudo 60. Então tem bem chão, né? Tem bem chão. Vamos seguindo. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.